A gente precisa saber, ter uma noção das unidades de medida para poder estudar tanto física quanto química. A primeira que a gente vai estudar é o metro, que é a medida de comprimento, né? Então, equivale, um metro equivale a 1.000 milímetros. E a gente precisa ter essa noção de medida para estudar tanto física quanto química. Então, o metro, ele pode ser subdividido, né? Então, tem as partes maiores, que seria o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro. Aí, para baixo, né? Medidas inferiores, a gente tem decímetro, centímetro e milímetro. Então, o metro, ele é o básico, né? Então, um metro significa o quê? 10 decímetros. Um metro significa 100 centímetros. E um metro significa 1.000 milímetros. E o decâmetro é uma medida a mais. Então, um metro, né? Um metro significa 0,1 decâmetro. Já um metro significa 0,01 hectômetro. E um metro significa 0,001 quilômetros. Ou eu posso falar que 1 quilômetro significa 1.000 metros. Um hectômetro significa 100 metros. E um decâmetro significa 10 metros. Então, é só eu multiplicar ou dividir. Então, se eu vou para a direita, na medida, se eu quero, por exemplo, converter metros para decímetro, eu vou multiplicar, ok? Por 10 se for decímetro, por 100 se for centímetro e por 1.000 se for milímetro. E para o lado de cá, se eu quiser converter, né, metros para unidades maiores, eu divido. Então, eu vou dividir 1 metro para vou dividir por 100, se for metro para decâmetro, se for metro para hectômetro, 1.000, desculpa, dividir por 100, e 1 metro eu vou dividir, se eu quero para quilômetro, vou dividir por 1.000, ok? Então, por exemplo, se eu tenho 15 metros, quanto que dá isso em decâmetro? Eu vou dividir por 10. Divido por 10. Então, dá 1,5 decâmetro. Quanto que eu tenho, por exemplo, de 50 metros para centímetro? 50 metros, eu acrescento 2 zeros. Então, 5.000, ok? Então, é assim, só multiplicar e dividir. Isso serve para todos que a gente vai ver. Então, a medida de comprimento, a gente tem 1 metro. Isso aqui é só a outra tabelinha para mostrar aqui, né? Só dividir ou multiplicar, dependendo do que eu preciso converter. Grama, né? Grama é a medida de massa. Então, quando eu peso, eu chego lá na balança e falo assim, nossa, estou com tantos quilos, né? Tantos quilogramas. O que que isso significa? A minha massa não é meu peso, porque o peso, gente, é o que a gravidade me puxa. Então, o peso é outra história. Quanto de força a gravidade vai me puxar? O que eu olho ali na balança é as gramas, ok? Então, a grama também tem o mesmo tipo de medida do metro, né? Então, eu tenho decagrama, eu tenho o centigrama, eu tenho miligrama, né? Eu tenho o quilograma, o hectograma. Então, tem todos os outros igual. E é a mesma coisa. Se eu quero converter, é a mesma coisa. Então, quanto que são 10 quilos? 10 quilogramas. Se eu converter para grama, fica 10.000 gramas. Ok? Então, é a mesma história da massa ali, do metro. Ok? E esse aqui é o de grama, que é a unidade de medida de massa, ok? Grama é a unidade de medida de massa e não de peso. Então, eu tenho o quilograma, a hectograma, a decagrama, a grama, a decigrama, a centigrama e a miligrama. Miligrama a gente usa bastante, né? Que é o mg. E tem a unidade de medida de volume, que a gente usa o litro, né? Então, tem o litro, o quilolitro,
o hectolitro, o decalitro, o decilitro, o centilitro e o mililitro. Também a gente usa muito o ml, né? Então, a unidade de medida é a mesma conversão, né? Para a direita, eu multiplico 10 cada casinha, e para a esquerda, eu divido 10. Então, pessoal, vamos relembrar aqui as unidades de medidas que nós temos. Eu tenho aí, né, o comprimento, unidade de medida de comprimento ou de distância, eu tenho os metros e suas variações. Quilogramas, centigramas, desculpa, quilômetros, então eu tenho aí quilômetros. Eu tenho aí, né, o metros e suas variações, como quilômetros, centímetros e outros. De massa, eu vou ter gramas e seus derivados, né? Quilograma, miligrama e por aí vai. De área, eu tenho metro quadrado, tá? Um metro quadrado. Volume, eu tenho litro ou metro cúbico. Esses dois aí, pessoal, vocês viram aí em matemática, né? Então, eu tenho metro quadrado e metro cúbico. E eu tenho tempo aí, que eu tenho segundo, minuto, hora. Então, são unidades de medida, beleza? E tanto faz litro ou metro cúbico, tá? Mesma coisa aqui. Só que são unidades de medidas diferentes, ok? Mas ambas pode usar para volume.